Nós somos do Antes Tarde do que Nunca. Eu sou o Pancho, ao meu lado está Rafael Silva, multiempreendedor, idealizador dessa bagaça toda aqui. Como é? Comunicação na FURB. Eu acho que esse tipo de iniciativa, como o podcast aqui de vocês, já é um exemplo de que pode ser disruptura feito, e inovação em termos de comunicação, né? Arquiteto tem hater também, Nicolas? Meu Deus! Ótima pergunta. Arquiteto é só hater, porque se tem uma coisa que eu aprendi com 10 anos de faculdade foi criticar o trabalho dos outros. Seria legal se tu chorasse. Nessa hora? E aí a gente faz um corte agora ali, aí vai ser muito legal. Chorou demais. Bota uma trilha emocionante, exatamente, né, cara? Eu vou aproveitar a tua fala, eu adorei uma fala do Túlio lá do hotel, ele falou assim, como é que é? O ódio de todo sogro é um genro empreendedor. Sabe, eu achava que ele era ele mesmo falou o eco O chato, eco chato, biodesagradável, né? Achei sensacional. Adorei. Achei sensacional essa. Biodesagradável, cara. Vou até usar daqui pra frente, boa, cara. cara. Biodesagradável. E ele falou Só existe uma pessoa mais odiada na empresa do que o filho do dono. Que é um genro do dono, porque nem filho e está se metendo no meio da confusão toda. Né? Então, assim, isso, para começar, justifica tudo que eu faço. Se eu ajudei 1, 2 pessoas, se eu ajudei 30, 50... Porque se eu posso fazer esse mesmo trabalho no meu escritório, ajudando 1, 2 pessoas, mas se eu estou no digital, eu ajudo 100. Eu ajudo 1000 pessoas. Nenhuma fronteira. Né? Diferente do que muita gente pensa, né? Principalmente pessoas que não estão tão ligadas a esse meio, né? Pensam que inovação tem a ver com tecnologia da informação, não tem nada a ver. Inovação tem a ver com todo mundo, né? Ou seja, qualquer área, né, pode ser reconhecida por algum ato de inovação. Curta, siga o canal do Rafa Silva, por onde a gente transmite em tempo real também ali no YouTube. Aciona a sinetinha para receber as notificações e ouça no Spotify também. Procure lá por Antes Tarde do que Nunca, lá estão todas as 50... Olá, muito boa tarde a todos, boa noite, bom dia para quem ouve em outro momento que não em tempo real aqui quando é transmitido o podcast Antes Tarde do que Nunca. Eu sou o Pancho, ao meu lado está Rafael Silva, investidor anjo, mentor de inovação aqui do Centro de Inovação de Blumenau, onde nós estamos agora. E esta é mais uma edição do podcast Antes Tarde do que Nunca, um bate-papo informal, informativo e inspirador principalmente, com presidentes, líderes, gestores, empreendedores, inovadores aqui de Blumenau e da nossa região. Certo, Rafa? Certo, Pancho. Poxa, caralho, que intro. Estou me aperfeiçoando cada vez mais. Que intro. Estou ficando expert. É isso. E olha, faço o convite para quem não assistiu os anteriores. Tem um melhor que o outro, tá realmente incrível. Tá? Tem umas histórias, como a palavra que tu usou, assim, inspiração, que realmente são inspiração. Acho que vale muito a pena escutar um pouco da história da nossa região. É verdade. Né? Geralmente as empresas estão ligadas à história da cidade, né? Elas fazem parte. E a história das pessoas ligadas à história das empresas. Isso que é muito bacana, né? Ultimamente a gente tem recebido vários bastante exemplos desses. E gente que vem de fora até, né? Gente que vem de outras cidades do estado, do interior do estado de Santa Catarina principalmente, a gente tem recebido, que vem empreender aqui em Blumenau. Vem, na realidade, para fazer, nem sabe o que é direito, né? Basicamente. Mas o acaso leva as pessoas para empreender e se dão muito bem por aqui. Rafa, quer falar do nosso patrocinadores? Vamos começar antes de apresentar. Vamos começar com os nossos apoiadores. Primeiro, a Transpotec, do Ricardo Oríbica, do Luan, de todo o time que está lá. Essa semana passada saiu até uma matéria muito legal, que eles estão tentando trazer, né, mulheres para uma área predominantemente só masculina, que é a área da mecânica, e eu acho muito legal, é uma empresa muito inovadora, está o tempo todo reinvestindo, então obrigado demais, foi o primeiro apoiador do podcast, Ricardo Oríbica, da Transpotec. E o segundo, também incrível, para mim, uma das maiores escolas de tecnologia do mundo, que é a ProWay, que já fez, através só de apenas um projeto, que foi o Entra 21, que ainda existe, mais de 5.000 alunos na área de tecnologia. Então, obrigado toda a família ProWay, que é basicamente uma família, né? Do Sérgio, do Guilherme, da Nayara e do todo o time ProWay. Obrigado mesmo do fundo do coração pelo apoio no podcast Antes Tarde do que Nunca. Antes de apresentar nosso convidado, lembre-se de se inscrever aí no canal Real Rafa Silva e principalmente acionar a sineta para ser notificado quando tiver novas entrevistas aqui no canal. E dá um like também no vídeo, que ajuda também a propagar essa informação para mais gente aqui da nossa região e da infosfera da internet, né, Rafa? Pancho, quem é que está aqui? Então, legal, hoje a gente trouxe uma pessoa que representa uma empresa bastante tradicional aqui da nossa região, de Timbó especificamente, mas que
pela atividade, eu acho não é uma empresa que ganha muita visibilidade, né? Acho que a atividade é uma atividade mais... É uma low profile. Exatamente. Uma gigante low profile. Conosco, então, está aqui hoje o CEO da Rudolph Usinados, ali de Timbó, o Alex Marçom. Alex, muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Antes, eu gosto sempre, Alex, de até apresentar para quem está assistindo a gente o que é a empresa e sobre a qual a gente vai falar, né, um pouco, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a Rudolph Usinados. Eu sei que ela trabalha na área de metalurgia, principalmente, e atende mercado automotivo, mas me explica um pouquinho mais sobre o que ela faz, um pouquinho da história dela, quem sabe também. Claro, vou tentar seguir os adjetivos que você colocou, informativo e inspirador, né? Acho que o desafio já está colocado ali. Vamos lá. Bom, a Rudolph é uma empresa que já tem 48 anos de história, né? É uma empresa que atua, como você disse, no setor metal mecânico, primariamente, tem como principal mercado o segmento automotivo, e nós atuamos somente no segmento automotivo nas cadeias das montadoras. Certo. Nós não atuamos no mercado de reposição. Sim. E até por isso, quando vocês falaram de low profile, naturalmente, essa atividade B2B, essa atividade dentro da cadeia industrial, ela acaba dando pouca visibilidade para a empresa, além daquela que vem, é claro, da forma como nós atuamos na comunidade. Então, se você pega dentro da comunidade de Timbó, é uma empresa que é bastante conhecida, bastante conhecida pela sua atuação, pela sua relação com os colaboradores, que é algo bastante marcante ali da nossa forma de ser. Você falou da cadeia, você abastece a cadeia, não abastece direto a indústria? Também montadoras de forma direta. Então, a gente atua tanto com fornecimento direto para montadoras. Quando a gente pega no segmento automotivo leve, os nossos principais clientes são a GM e a Fiat, né, cliente montadora. No pesado, nós temos, o automotivo pesado é um setor crescente para nós. A Scania está se consolidando como nosso maior cliente. Nós atendemos também no segmento pesado a Mercedes, principalmente. Temos negócios com outras montadoras também, mas menos volumosos, digamos. Né? E aí a gente atua também como fornecedor para os sistemistas, que são aqueles fornecedores de primeira camada que têm sistemas mais complexos. Então, você pega todo um sistema, por exemplo, de injeção. Né? Então, a Bosch, por exemplo, fornece desde sensores, atuadores, todo aquele... Então, nós temos subcomponentes que a gente fornece para a Bosch, por exemplo, que são montados depois, que vão para as montadoras. Né? Basicamente, são peças usadas na montagem de um automóvel, de um caminhão. Exatamente. Isso, né? Isso representa 80% do nosso negócio, aproximadamente, nesse momento. Metade disso no pesado, metade disso no leve, que é uma novidade para nós. Né? O pesado se fortaleceu, começou a se fortalecer há uns 4 anos por um movimento estratégico nosso mesmo, uma escolha estratégica que, nesse momento, por exemplo, nesse ano de 2021, tem se mostrado muito acertada, digamos, né? Se é que dá para dizer isso. Não que nós estivéssemos prevendo exatamente as coisas dessa situação. Acho que dá para a gente falar muito a respeito disso aqui, né? De adaptabilidade, de como é que as coisas realmente pegam a gente de surpresa e como a gente monta as nossas organizações justamente para fazer frente a essa necessidade de adaptação. Isso é muito vivo para nós nos nossos mercados. Mesmo né? numa empresa tão grande assim? Acho que Principalmente, talvez, né, Rafa? Eu sempre penso muito assim, os setores tradicionais, eles acabam ficando muito à margem de muita coisa que a gente está vendo aqui, por exemplo, nesse ambiente aqui onde a gente está, num ambiente de startup, as coisas já nascem com paradigmas atualizados, digamos. Né? E quando a gente pega os setores tradicionais, então você está lá falando, vamos falar da Rudolph, setor metal mecânico, indústria automotiva. Né? A indústria automotiva está sofrendo uma transformação absurda, né? Se nós pegarmos ali em termos de valor de mercado hoje, acho que é uma análise que vale a pena a gente parar para pensar. Né? A Tesla, que é uma entrante no setor automotivo, tem de valor de mercado o mesmo valor do somatório das 5 maiores montadoras ocidentais. Então, você pega Toyota, Volkswagen, Daimler, GM e BMW, somadas, é o valor da Tesla, que teve o primeiro ano de lucro no ano passado. Né? Então, assim, dá para a gente falar de transformação, de inovação dentro, por exemplo, das 4 linhas do jogo, de como nós estamos fazendo algumas coisas dentro da nossa fábrica em termos de atualização tecnológica, indústria 4.0, transformação digital aplicada àquele ambiente. Mas se a gente pegar todas essas montadoras, elas fizeram essa lição de casa. Né? A gente está falando ali de nomes que... Agora, a atualização do modelo de negócio, o olhar realmente para aquilo que vai ser relevante no futuro, é algo que nos convida a ir bem mais a fundo do que aquelas coisas que a gente faz mesmo. E é algo muito mais difícil, que é muito mais profundo. Né? A mudança é muito mais profunda. E muito mais rápida também. Né? Exatamente. Eu falo muito assim dessa questão de como é importante a gente olhar para crenças, para paradigmas, para como a gente entende realmente a empresa como parte de um sistema e de como é que esse sistema... De um organismo, né? Um organismo, né? Sem dúvida nenhuma. Mas tu fala para mim 2 coisas que para mim são
incríveis, mas contraditórias, né? Porque uma empresa grande como a Rudolph, ela geralmente para de inovar, e aí tu está contando vai completamente diferente do que eu geralmente imagino de uma empresa muito tradicional, porque ela tem muita responsabilidade e ela precisa fazer muito bem feito aquilo que ela já faz, né? Dá para fazer essa mudança numa empresa que nem a Rudolph, que é uma empresa né, de meio século, essa transformação é verdadeira? Como é que funciona isso? Hoje a gente fala muito, né? Vocês com certeza está muito no vocabulário de vocês a questão da ambidestria. Né? Quer dizer, nós sermos capazes realmente de trazer inovação para o nosso modelo de negócio corrente, para poder continuar a ser relevante lá. Então, por exemplo, nós estamos agora... Até porque isso paga a conta, né? Até porque isso paga a conta. Exatamente. E só paga a conta... Tu até pode sonhar e querer ser disruptivo, mas se tu não pagar a conta, a empresa não existe. E só paga a conta se a gente fizer direito aquilo que a gente está fazendo. Né? Assim, não dá para a gente assumir como um pressuposto que paga a conta. Né? Ainda mais quando a gente está falando de um setor que sofreu. Se a gente pegar de 2013, foi o nosso melhor ano da indústria automotiva do Brasil. 3 milhões e 700 mil veículos produzidos no ano de 2013. 2 anos depois, esse número tinha caído para 2 milhões. Caramba. E a gente lutava para chegar de volta nos 3 quando chegou a pandemia e nos jogou de novo lá para o buraco. Né? Então, quer dizer, ter esse negócio sustentando esse futuro de transformação, ele também requer muita transformação no modelo de negócio atual. Né? A gente está agora, por exemplo, com um projeto que acho que é bastante importante na nossa rota de transformação para dentro de casa, um projeto que a gente aprovou fundos junto à FINEP. Né? Nós temos um programa, hoje o Rota 2030 é um programa governamental de fomento à indústria automotiva nacional, né? Que passa por todos esses solavancos aí. Ele substituiu um programa que era um programa mais... programa que chegou a ser questionado, inclusive, pela OMC, porque era um programa mais de fomento direto, né? Enquanto que esse fomenta a inovação no setor. O Rota 2030 tem essa característica. Aquele fazia quase como uma barreira de proteção, né? Que era um programa que era mais nacionalista. O Inovar assim, Alto, né? exatamente. O Inovar Alto ele tinha essa característica. Né? Tinha que ter um percentual de peças aplicadas, nacionais. Exatamente. Então, ao invés de forçar isso lá na ponta, o Rota 2030 veio para fazer com que a indústria tenha a capacidade de seja se competitiva por inovação. E se tornar competitiva por inovação. Então, por exemplo, para nós, o que isso representou? Né? Uma das formas de acessar fundos do Rota 2030 é através da FINEP, que lançou um programa, um edital, do qual nós participamos. E nós participamos desse edital com um projeto de digitalização de todo o chão da fábrica. Então, nós vamos ter 120 equipamentos que vão estar interconectados. Ele tem a aplicação de um sistema que já é bastante tradicional na indústria, que é o MES, Manufacturing Execution System, que vai fazer a leitura direta em cada um desses equipamentos de qual é a condição de produção daquele equipamento. Então, substitui todos aqueles apontamentos manuais que normalmente a gente tem o operador lá para falar, poxa, essa parada foi isso, foi aquilo, e eu vou fazer as minhas análises de produtividade sempre olhando no retrovisor, eu vou intervir, né, sempre com atraso com relação ao fato gerador, né? E a gente vai interconectar todos esses equipamentos com esse MES, ligado ao nosso planejamento avançado de produção e apoiado por uma inteligência artificial que vai nos apoiar a gerir todo o ciclo, desde o recebimento da matéria-prima até a entrega de um produto para o cliente, olhando para todas essas variações, porque são coisas também da nossa indústria. Por exemplo, a gente não ter demandas, a gente ter zero controle sobre as demandas dos nossos clientes. Como é que funciona o nosso negócio? Eu não tenho uma ação de mercado que eu vou lá e falo assim, olha, está vendendo pouco, vamos fazer uma promoção. Né? O teu é passiva promoção do teu cliente. Exatamente. Né? Se o meu cliente monta um carro, ele vai comprar uma peça. Exato. Se ele não monta o carro, ele não vai comprar a peça. Eu quero fazer um parênteses rápido, já que tu fornece para... A Ford era um cliente de vocês e gerou algum impacto essa saída da Ford? Não? A Ford só é um cliente indireto nosso. Né? Através dos sistemistas, nós atendíamos veículos Ford, nós não tínhamos nenhum fornecimento direto para eles, a não ser para uma unidade que é a Troller, né? Que é da Ford também. Mas esse impacto para a gente acabou não existindo dessa forma, porque esses volumes, no final das contas, eles acabam sendo redistribuídos. Né? Não é que assim, o mercado brasileiro passa a comprar menos ou mais carro com a saída de uma montadora. Aqueles volumes se redistribuem entre aquelas montadoras que estão aqui. Né? Então, não tivemos um impacto direto, não. Ô, Alex, em relação ao futuro, só rapidinho, para pelo menos pegar esse gancho aí que tu deste, né? Em relação
relação ao futuro, né? Muito se fala do mercado automobilístico no futuro. A gente tem visto que as novas gerações, as gerações mais novas, não dão tanta importância para ter um carro, por exemplo, do que a nossa geração, que era, né? Primeira coisa, a gente não dava dinheiro para comprar um carro. Era né? sinal de sucesso. E hoje em dia não é tão assim, embora também a locação de carro também seja um mercado em crescente. Ou seja, como é que vocês vislumbram esse mercado automobilístico do qual vocês dependem tanto, né, hoje? A gente tem várias, digamos, dimensões de transformação da indústria da mobilidade, digamos, né? A gente está falando aqui, por exemplo, então, essa ponta pega assim, quantas pessoas vão comprar o carro ou não por conta do arranjo urbano, do arranjo de mobilidade das que ele tem de mobilidade que ela tiver em algum lugar. Depois você vai pegar outras variáveis, por exemplo, com relação à questão da eletrificação, que também traz um impacto significativo. Sim. Os veículos autônomos trazem um impacto significativo. Né? Os veículos autônomos, no fim das contas, com relação a essa questão da utilização de frota, você acaba precisando ter muito menos carro. Né? Então, imagina você estar lá na tua casa... Hoje tu usa 3% do carro. Exatamente. Né? Vai para um lado para o outro e para. Né? Então, hoje, com através autônomo, de plataformas... não, né? Tu pode botar ele no Uber, né? Sozinho. Exatamente. Então, você já vai ter essa frota distribuída. Então, tem uma série de eventos de transformação. A gente fala, por exemplo, dessa questão da eletrificação, que normalmente é colocada como algo que vai trazer um grande impacto. Está mais eminente. Assim, né? Para a gente, por exemplo, quando nós temos análises de clientes, uma série de dados que a gente teve acesso que mostram, por exemplo, que o conteúdo de componentes usinados, que é a nossa principal commodity, né, dentro do veículo, ele é mais ou menos parecido, ele é mais ou menos igual entre um veículo a combustão e um veículo elétrico. Agora, as variações de volume de produção, elas serão significativas por essas forças aí, que, né, para ser bem sincero, nesse momento não é uma coisa que está ali na esquina também, que a gente vai ter uma modificação disso. Eu já tive mais medo sobre isso, hoje em dia não tenho. Eu já tive mais medo com relação a isso. Parecia uma coisa muito disruptiva que ia acabar. E no final das contas tem outras variáveis muito mais impactantes, né? Aqui no micro, realmente, de como é que está a situação da economia, da incerteza, como é que acaba sendo. Verdade. Isso acaba impactando muito mais. O impacto mais rápido também, né? Mais palpável, né? Porque exatamente. De fato, prever futuro é meio complicado. Não dá para a gente ter... Você falou de ter medo, não dá para a gente ter medo dessas coisas que a gente já está enxergando, né? Isso. Eu tenho medo daquilo tudo que a gente não está enxergando. Exatamente. 2020 mostrou exatamente isso, né? Tava lá a gente fazendo aquele planejamento estratégico maravilhoso. Nenhum planejamento estratégico falou, olha, aqui vai ter um evento, né, Covid e tal, e que vai virar de cabeça para baixo o teu negócio, né? Então, entra justamente naquela questão que eu estava colocando de como nós nos tornamos, mesmo uma empresa do porte da Rudolph, talvez principalmente do porte da Rudolph, maiores, ou acho que daria para dizer, independentemente de tamanho, como a gente se torna capaz realmente de se ajustar a essas condições que vão aparecendo ao longo da rota. Para vocês, né? me parece um desafio muito maior, porque além de ser uma produção tradicional, como tu disseste, é metal mecânica, né? Ou seja, é chão de fábrica, né? Enfim, então a gente acha, né? Você tem essa ideia de que chão de fábrica é diferente disso aqui, que é profundamente inovador, e não, vocês estão apostando cada vez mais em inovação, porque sabem que isso tem que ser feito. Né? Não tem... Até essa inscrição em cima de um FINEP, né, já mostra uma certa inovação, né? Porque a maioria das empresas, indústrias vão lá, se fomentam, vão lá, fazem aquilo que tem que fazer. Assim, não, vocês vão lá escrever um projeto, trouxeram um recurso de FINEP, que muitas vezes é de fundo perdido, mas para trazer essa inovação, é muito legal. É fundo perdido. Nesse caso, a gente está falando de um projeto de 3 milhões com uma contrapartida nossa de aproximadamente 30% disso. Então, quer dizer, realmente assim, são investimentos bastante significativos que uma linha dessa acaba propiciando para a gente. E é surpreendente como a gente tem, como esse dinheiro fica disponível por tanto tempo, né? Eu quero dizer assim, lança um edital desse, às vezes eu fico com a impressão, assim, na hora que eu tomo conhecimento de um troço desse, eu falo, vamos sair correndo e vamos agarrar esse negócio, porque vai acabar esse dinheiro rápido, né? E esse programa, esse edital da FINEP, por exemplo, ele está aberto ali há mais ou menos um ano para todas as empresas que trabalham com quinais automotivos, ali, então você precisa ter a tua atuação comprovadamente dentro desse setor, mas fora isso, e obviamente escrever um projeto que esteja alinhado com aquilo que o edital propõe. Esse recheio é o mais difícil, né? Eu acho que o governo fala muito mal daquilo que tem, né? Eu acho que tanto no estadual, principalmente federal, ele não consegue de alguma forma divulgar todo esse recurso que ele deixa à disposição, ou projetos como Startout, tem um monte de projetos aí que são incríveis e que simplesmente nunca ninguém sabe do que eles estão acontecendo. Recebi um hoje, agora do ministro
do Pontes, lá do que foi pro da ciência e tecnologia? Da ciência e tecnologia, e pô, um projeto incrível para poder colocar em pé, e a gente não sabe. E do outro lado também tem a situação de escrever um bom projeto. Uma dificuldade. Porque eu acho que, particularmente, se a gente pega, por exemplo, essa questão do Rota 2030, as entidades empresariais, né? Então nós somos associados, por exemplo, do Sindipeças, né? Essas entidades, elas não tinha como elas deixar mais claro para todo mundo que essas coisas estão lá. Então, independentemente da divulgação do programa em si, isso é uma coisa muito divulgada dentro do nosso meio, né? Então eu acho que passa muito mais realmente pela cultura da inovação, de dizer isso é para mim, isso não é para mim, e de ter também, de criar a infraestrutura que suporte isso. Você falou, por exemplo, da questão da qualidade do projeto, né, Rafa? Isso daí a gente criou, eu falei, apresentando a Rudolph, e acabou sendo bem breve até a apresentação que eu fiz, e já entramos em outros temas, né? Mas eu falei muito nesse contexto também da Rudolph Usinados, né? Que é essa empresa que deu origem ao que hoje é um grupo empresarial. Nós temos a própria Rudolph Usinados, tem uma unidade em Timbó, que é a nossa matriz, né? E nós temos uma unidade já há quase 20 anos na Eslováquia, que é algo que pouca gente aqui sabe também dessa Tu sabia antes de entrar na Rudolph? Não. Boa. É bem isso, é bem isso. Dentro do setor, o pessoal fala, caramba, verdade, né? E já há quase 20 anos, né? Na então, Eslováquia? Foi um movimento de internacionalização nosso que... Né, acho que para o porte da empresa é de alguém lá notável. na Eslováquia, vamos montar uma fábrica Quase isso. Tinha um cliente muito importante, né? Na verdade, a história é essa. Um dos primeiros clientes da Rudolph, a Rudolph, assim, com 2, 3 anos de existência, desenvolveu o que foi durante muito tempo o seu maior cliente, que é fora do setor automotivo, inclusive, que é a Embraco, né? Então, aquele é o período que estava nascendo a empresa brasileira de compressores, lá em Joinville e tudo isso. A Rudolph entrou no fornecimento de peças seriadas, principalmente produzindo peças para a Embraco. E a Embraco estava, naquele momento, eles tinham feito, então a gente está falando há 20 anos atrás, mais ou menos, era uma época de um movimento muito intenso das empresas da Europa Ocidental para o leste europeu, né, em busca de mão de obra mais barata e tudo aquilo. E a Embraco decidiu, naquele momento, se instalar numa cidade que chama Spišská Nova Ves, uma cidade lá no leste da Eslováquia. A gente fica bem ao sul de Cracóvia, ali. Se você cruzar as montanhas, os Tatras, ali para o sul, você vai cair lá nessa cidadezinha onde a gente está. E a Embraco convidou, e teve uma delegação de fornecedores estratégicos aqui do Brasil, que foram lá conhecer essa cidade, a infra, e esse convite apareceu, e a Rudolph foi uma de 3 empresas brasileiras que aceitou esse convite. Até hoje são as únicas 3 empresas brasileiras que têm uma unidade na Eslováquia. Né? Mas, curiosamente, assim, a Eslováquia não é um país tão exótico, digamos, para isso. Né? A Eslováquia tem o maior número de produção de veículos por habitante do mundo. Né? Assim, é 10 vezes mais do que no Brasil, digamos. Né? Obviamente porque eles produzem ali para exportação para outros países da Europa. Né? Então acaba sendo um polo industrial bastante significativo. Aquela unidade da Eslováquia atende, então, a Embraco, a compressores, é isso? Não, ela nasceu por isso. Mas hoje a Embraco não chega a 10% do nosso negócio lá na Eslováquia. Nós crescemos também com os nossos clientes tradicionais, principalmente do setor automotivo. Lá na Europa, atendendo plantas dos nossos clientes na Alemanha, na Hungria, na Turquia. Exportamos para os Estados Unidos também, a partir dessa unidade da Eslováquia. Acho que tu entrou números da empresa, se puder abrir o que tu puder abrir. Eu acho muito legal, assim, até para a gente poder reconhecer. Trouxe uma informação agora muito legal, que não faria nem... ia morrer sem saber. Então, me diz alguns números a mais que tu pode passar. Acho que até situando um pouco essa questão do grupo que eu estava fazendo. Né? Então, Rudolph Usinados Brasil, hoje a gente está falando ali de um universo de aproximadamente 480 pessoas. Então, vou começar por números assim de pessoas que acho que acaba passando muito do universo da empresa. Né? Se você nos visitassem, é o tipo de coisa que você ia enxergar, assim, de certa forma. Né? Então, 480 pessoas em Timbó. Na Rudolph Eslováquia, nós temos aproximadamente 80 pessoas nesse momento, nessa unidade. Né? Depois, nós temos uma outra unidade que se chama Rudolph Fixações, a Rufix. Ela é uma unidade que nasceu de uma joint venture com uma empresa alemã de elementos de fixação. Hoje é uma empresa 100% Rudolph, que é uma empresa comercial de elementos de fixação, onde a gente busca atender modelos de levar a solução completa para clientes industriais
dos elementos de fixação que eles utilizam. Entendi. Né? E depois nós temos ainda como parte do nosso grupo uma outra empresa de usinagem em Timbó, então essa também ninguém sabia, né? Que é a Usitim. A Usitim também nasceu dentro da Rudolph há 20 anos. Principalmente no momento em que a Rudolph estava se especializando ainda mais no setor automotivo. A Rudolph tem um pioneirismo até mesmo de certificações de qualidade nesse setor, né? Tem uma norma lá, que eu costumo dizer, para quem não conhece, que é a ISO 9000 Turbo, né? Que é a IATF 16949. A Rudolph foi a primeira empresa de Santa Catarina e a primeira empresa de usinagem do Brasil a obter essa certificação. Então, isso tudo trazia, naquele momento, uma estrutura que não era absorvida por outros segmentos. Né? E a Usitim nasceu muito dessa necessidade, se desenvolveu muito em soluções de automação. Uma spin-off. É uma spin-off. Né? Quando ainda não era, talvez, moda falar de spin-off, mas foi exatamente uma spin-off. E a Usitim hoje tem 150 pessoas, mais ou menos. Que bacana. Cresceu bastante. Cresceu bastante. É uma empresa fantástica do ponto de vista de soluções. Ela está no mesmo parque, Fabril? Não está. Não. A Rudolph fica fora do distrito industrial de Timbó, fica lá na estrada para Rodeio. Né? Tem um outro microdistrito industrial que fica por ali, e a Usitim está no distrito industrial mesmo, onde estão a maior parte das empresas industriais ali de Timbó. Há quanto tempo, na realidade, tu tens um conhecimento bem profundo da empresa? E me parece, através do LinkedIn, que tu é jovem na empresa. Há quanto tempo tu está? Não sei se jovem, né? Mas eu tô há 8 anos na Rudolph. 8 anos. Já, né? 8 anos, passou voando, assim. As minhas experiências profissionais foram, em geral, duradouras, assim, com empresas, né? Eu sou de São Paulo, sou de São Bernardo do Campo, nasci ali no berço da indústria automotiva brasileira. Então, não é coincidência, né? Eu abri a janela de casa ali com... Saiu um Gol. Com 13, 14 anos e tinha uma fábrica da Volkswagen gigante, literalmente na janela de casa. Né? E eu fui trabalhar lá com 14 anos. Na Volkswagen? Eu fui fazer aprendizagem lá. Eles têm uma escola Senai que fica dentro da fábrica da Volkswagen. Entrávamos ali 60 a cada semestre, 60 meninos e depois meninos e meninas também. Quando eu estava saindo, já estavam entrando também as meninas. E comecei lá na aprendizagem, fiquei 10 anos na Volkswagen. Né? Foi o tempo até que eu... De 14 a 24. Então. De 14 a 24. E aí fui trabalhar numa spin-off da GM, que é a Delphi. A Delphi, naquele momento... É uma spin-off da GM? É uma spin-off da GM. Em 97, quando eu fui trabalhar lá, eu até tive essa discussão outro dia na empresa por conta de marca versus CNPJ, né? Aquela coisa assim. A Delphi, o brand. Eu fui contratado para trabalhar numa empresa que chamava Delphi. Quando eu cheguei lá, entreguei minha carteira profissional lá, deram um carimbão da General Motors lá e tal. Entendi. E não existia a empresa ainda, né? O spin-off ocorreu em 99, na verdade. Ela saiu naquele momento como a maior empresa de autopeças do mundo. Faturando ali 26 bilhões de dólares por ano. Era uma gigante. Né? E fui trabalhar lá no momento em que eles estavam justamente se estruturando como empresa. Né? Então, eles começaram... Eu fui trabalhar no campo de provas da GM, em Indaiatuba. Né? E o nosso escritório era na Casa da Fazenda. Fazenda da Cruz Alta é onde fica o campo de provas. É uma fazenda de café que eles compraram. E a Casa da Fazenda é onde eles empurraram essa turma ali, que era da Delphi. E era uma maravilha aquilo. Então existe amadorismo em algo profissional. Não fala... Pega essa galera aqui, joga na Casa da Fazenda. Amadorismo, vírgula, né? Porque, na realidade, era um ambiente diferente, que provavelmente né, tem esse objetivo também de instigar novos pensamentos, assim por diante. Acho que é uma forma romântica de... Tô tentando ajeitar a coisa pra Delphi. Pega aquela Kombi, enche daqueles moleques e leva pra junta lá. E não era nada além disso, era um bando de moleque que estava chegando para fazer aqui uma atividade que é a engenharia de aplicação. Então, a gente interagia com um time de projeto que ficava lá nos Estados Unidos e fazia ponte com o cliente aqui. E aí, aos poucos, a gente foi trazendo essas outras funções para cá. Gestão de projetos foi onde eu fui trabalhar depois. E foi quando eu recebi um convite para ir para a matriz da empresa nos Estados Unidos. Essa é uma outra história à parte também, porque eu estive lá justamente quando esse gigante protagonizou o maior caso de recuperação judicial da história. O caso de Chapter 11, né? Até aquele momento. Depois a GM veio para ganhar. Sim, né? é verdade. Para ser ainda... A maior ainda. E ali da história também. Mas eu estava falando um pouco dessa questão do tempo, né? Eu fiquei, então, 10 anos na Volkswagen, fiquei quase 13 anos na Delphi. Tive uma passagem rápida por uma empresa voltando para o Brasil. Fiquei 7 anos fora do Brasil, né? Pela Delphi, 2 nos Estados Unidos, 5 em Luxemburgo. A GM nos Estados Unidos, quando é que tu foi? Eu ficava em Troy, um subúrbio de Detroit, ali um pouco para o norte de Detroit, onde ficava a matriz da empresa naquele momento. Hoje é em Dublin, para ter uma ideia como a coisa...
Chapter 11 e tal, aquela Entendi. coisa toda. E Mudaram para lá. mudaram pra... Acharam mais... Fazer mais sentido. Abre um capítulo depois que a gente pode falar sobre o capitalismo consciente também, à luz com desse certeza. tipo Vamos de falar sobre coisa. essa consciência. Quero saber a consciência da GM com relação a isso. Vamos lá. Ali já Que carro tu dirige? Ali já independente. Que carro tu dirige? Eu tenho um Jeep hoje. Mas aí passasse também em Luxemburgo, é isso? Eu fiquei 5 anos em Luxemburgo, pela Delphi. E depois voltou para o Brasil? E aí, voltando para o Brasil, casado já com uma catarinense, com o nosso primeiro filho que nasceu nos Estados Unidos, decidimos vir morar aqui em Santa Catarina e foi assim que eu construí meu caminho para a Rudolph, onde estou respondendo de forma longa a pergunta, há 8 anos agora. Há 8 anos. Mas um processo muito profundo, assim, esse processo que eu tive com a Rudolph. Acho que eu falo de uma forma muito tranquila a respeito da empresa e tudo, até pela profundidade que a gente foi nesse processo de transição da empresa, digamos, né, da gestão do fundador, eu costumo dizer, né, a Rudolph tem uma história de ter uma segunda geração hoje no conselho, digamos, né, mas que, na verdade, o fundador em si, o seu Alfred e a dona Crista vieram em 53 de Hamburgo para o Brasil para fundar uma empresa de relógios, que é a Herweg. Né? O seu Otto, ele conheceu o seu Otto Herweg lá em Hamburgo e veio para Timbó para ser o diretor técnico da Herweg, que foi a posição que ele ocupou profissionalmente durante a vida toda dele. Né? Então, a Rudolph era um projeto paralelo. Alguns clientes apareciam procurando peças seriadas, a Herweg tinha muita competência de usinagem, mas não tinha esse interesse de fabricar esse tipo de componente. E ele começou esse negócio na garagem de casa. Né? Então, dizem que é moderno também, né? Como negócios que começam na garagem. Né? Então, a gente está nesse grupo aí de Amazon, Microsoft. Tem a casinha lá. Em garagem. Tem a casinha de Timbó para a gente tirar foto na frente? Não. Exatamente. E como é que se deu a aproximação com a Rudolph? Tu conhecias a empresa já antes? Conhecia de reputação, não tinha interagido com a empresa antes, né? Então o Wolfgang, que é o nosso presidente do conselho hoje, Ele é da segunda geração? Ele é a segunda geração, mas na verdade assim, ele foi para São Paulo estudar engenharia, voltou para cá. Quando voltou para cá, encontrou essa empresa ainda daquela forma, na garagem de casa, com meia dúzia de pessoas. Ele fala que em algum momento ele teve que fazer, inclusive, uma redução de 50% do quadro, de 6 para 3, alguma coisa assim. Né? Mas tem muito eu olho muito para ele com essa figura de fundador, porque, no final das contas, é quem trouxe Ele fez essa transformação. toda a filosofia da empresa hoje, tudo que a empresa hoje tem do ponto de vista de forma de ser, e tudo vem muito dele. A cultura da empresa. Da cultura da empresa, no fim das contas. Né? Então, o meu processo acabou sendo de mergulhar muito a fundo nisso com ele. Né? Eu, durante 5 anos, discuti com os acionistas ali, principalmente através dele, por exemplo, a questão do nosso propósito. Né? Hoje virou muito... É uma coisa que muita gente fala até da propositite, né? Que a turma está com essa doença de só falar em... Mas eu acho um processo extremamente rico a gente entender justamente quais são os fundamentos. Para que existe esse troço aqui no fim das contas? Até porque né? toda empresa tem um. Eu acho que o que não era explorado era saber qual era. Né? Porque, geralmente, quando alguém monta um negócio, o propósito é o que a pessoa tem dentro e ela transfere para a empresa. É isso aí. Né? E hoje eu acho que o que está muito em moda, odeio essa palavra, mas é isso de trazer a cultura da empresa. E qual é o propósito da empresa? Isso aí, né? É isso aí. Então, é uma forma de olhar para isso. Sim, sim. Né? Como é que a gente chega na essência desse negócio aqui? O que é realmente aquilo que importa? E esse processo, como eu falei, de 5 anos, né, que a gente acabou, de certa forma... Não dá para dizer concluindo, que esse processo não acaba nunca, né? Mas nós conseguimos levar, por exemplo, o nosso propósito para as pessoas, através de um processo que a gente chama de transformação cultural, guiada pelo propósito, em novembro de 2019. Às vésperas da pandemia, o que foi uma coisa muito maluca para a gente também. Né? A gente chegou na pandemia de uma forma muito... Com elos muito vivos, né? Com muito mais clareza para todo esse universo de pessoas. E até testando a tese, né? E testando a tese. Isso que eu imaginei, veio na hora certa, né? No fim das contas, isso é que é fantástico, né? Porque realmente, assim, eu acho que já separou aquela coisa assim de, opa, vamos ver aqui se é um discurso isso, ou se tem, ou o que tem de, né? Quando é que está o bife aí? Dá o duplo clique ali, vê o que aparece por trás, né? E nós saímos na pandemia, já nas primeiras semanas ali,
O momento em que foi decretada a pandemia, tal, a gente foi muito rápido aquilo tudo, né? Sim, decretaram a pandemia, no outro dia a gente já estava trancado dentro de casa e tal. Muito rápido e muito difícil de acreditar. No meu caso. Cara, eu olhava assim, isso vai ser rápido, isso vai ser rápido, isso vai ser rápido. Até a gente conseguir fazer sentido não daquilo, era né? rápido. Não né? conseguimos ainda, na verdade, né? Vamos ser verdade. sinceros. Mas, assim, a gente já nos primeiros movimentos ali, com a clareza que nós tínhamos de qual era a relação que tinha significado para a gente, por exemplo, com as pessoas, uma das coisas que a gente fez de uma forma muito ousada até, foi já num primeiro momento sair com um anúncio para todos de que nós não demitiríamos ninguém. Certo. Nós falamos assim, nós vamos atravessar, nós não sabemos exatamente o que vem pela frente. vem Vai pela acontecer, frente. Uma coisa nós queremos, foi uma hipótese que a gente foi testar, de falar assim, olha, nós acreditamos que juntos a gente vai estar mais preparado para atravessar isso. Ainda antes de ter depois os mecanismos que nos ajudaram a tornar isso uma verdade, que foi depois, nós usamos plenamente ali aquela questão toda daquela medida provisória que depois trouxe para a gente a possibilidade Redução de carga horária, de salário, redução tudo mais. exatamente. Então, utilizamos de todos esses mecanismos, mas até mesmo antes de conhecê-los e saber o que seria, nós falamos assim, nós vamos pegar todo mundo junto aqui, nós vamos atravessar isso. E aí essa questão da inovação ganhou uma outra, ganhou uma nova dimensão a partir daquele momento, né? Porque nós percebemos primeiro a necessidade. A Fiesc tem um programa muito legal, talvez vocês tenham acompanhado em algum contexto, que é o programa Travessia, né? Que ele fala assim, ameaça pressionando, propósito inspirando, a melhor combinação para a mudança. Né? E acho que é muito feliz essa colocação, e foi muito daquilo que a gente viveu naquele momento. Porque a gente falou, poxa, então quer dizer o seguinte, né? Primeiro, nós tínhamos passado por um ciclo profundo de planejamento estratégico dentro de 2019, naqueles moldes mais tradicionais, né? Que eu nunca fui muito fã, assim, para ser bem sincero, né? De tentar pegar a bola de cristal, vamos olhar agora para 5 anos e tal, não sei o quê. Mas a gente tinha mergulhado a fundo nisso, contratamos uma empresa para nos apoiar nisso em 2019, até porque esse processo de integração das empresas do grupo, sinergias e tudo isso, nos levava a isso. Isso é uma dificuldade. Por mais que as empresas sejam irmãs, cara, é uma dificuldade absurda. Não, né? e dificuldade é assim. Tem esse lado das dificuldades, mas talvez principalmente tem um lado das oportunidades que isso pode revelar, né? Quando eu realmente olho para aquela coisa assim, como é que a gente faz isso daqui realmente ter ganhos de sinergia dessa relação que a gente tem dentro desse grupo Porque essa empresarial? junção traz um outro modelo totalmente diferente. E Não tu é consegue a soma, né? a soma disso tudo, né? A soma dá mais, né? Exatamente. É bem jargão assim, mas é verdade. É muito verdade. Mas é isso. difícil de costurar. Nem sempre tão fácil. Então, a gente, naquele momento, tinha passado por aquilo, rasgamos aquele... Né? Lógico que tem muito subsídio ali que nos ajuda e tudo mais nesse processo. Até isso ali gera, né, um entendimento diferente. Né? Até o errar é importante. Sem dúvida, né? Ponto sem final. dúvida, sem dúvida. É que não é um erro, na realidade, né? Nesse caso, não é um erro, é uma fatalidade aí que ocorre. Não. Aliás, eu ia perguntar justamente isso, do que vocês planejaram, né? O que está sendo aproveitado, como é que foi direcionado esse planejamento depois de uma pandemia? Exato. E o se a gente pegar hoje, assim, a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte, se a gente pegar hoje a fotografia que nós tínhamos para esse momento na história, lá antes da pandemia, em 2019, e o que a gente tem de fotografia hoje, nós estamos melhores. Olha só. Então, a gente está, assim, em todos os aspectos, tanto de tamanho de receita, resultado, a gente está melhor do que o que a gente projetava lá. Então, por uma combinação de fatores que eu quero acreditar também passa por essa questão da reinvenção e desse fazer de verdade juntos, né? Então, a gente percebeu que o nosso negócio precisava ser reinventado de uma forma que nós não prevíamos em 2019. Né? Assim, aquela coisa de cair a ficha. De falar assim, não, cara, a transformação realmente ela é muito mais profunda do que a gente fazer coisas como o projeto que eu estava comentando lá, que vai no chão de fábrica e faz coisas extremamente importantes, mas talvez não suficientes. E a gente saiu ali justamente com o que a gente chamou de trilhas de travessia. Aquele planejamento ele foi substituído por 6 trilhas de travessia, a gente chamou, que iam desde coisas bem tradicionais, como buscar negócios de ciclo de desenvolvimento mais curto. O nosso tempo da contratação de um novo negócio até a primeira receita com aquele negócio é tipicamente de 10, 12 meses. Né? Porque é o tempo que eu tenho para validar junto com a montadora esse produto, processo e tal. Blá, blá. Um ano de então, assim, a reatividade é muito pequena. Um cliente novo demora 1 ano, em média, para faturar. Exatamente, ou até mesmo um novo produto dentro de um cliente com quem eu já tenho uma relação, já tenho essa parte toda vencida, né? Então, a gente foi buscar, né, foi de coisas tradicionais, como buscar negócios de ciclo mais curto, reduzir custo, aquela coisa toda, até trilhas mais disruptivas, assim, como, por exemplo, a formação de um time específico para tratar
dessa questão de inovação que nos apoia hoje, por exemplo, com relação a conseguirmos ter uma resposta que nos permite acessar fundo perdido da FINEP, né? Até realmente coisas relacionadas à reinvenção do próprio negócio. Nós lançamos um edital de empreendedorismo interno, por exemplo, em 2020. Né? Legal. Naquele chamado para as pessoas, fala, lembra que a gente ia atravessar junto o negócio? Então, agora junto precisamos de significa vocês. o seguinte, venham para o jogo, né? Porque a gente precisa entender como é que nós vamos fazer, o que mais que a gente pode Sintam fazer. na pele aqui o que a gente está passando também. Que a gente pode fazer, né? Então, é o que esse tipo de coisa possibilita, né? Quando a gente olha a questão, os números de engajamento que a gente tem, assim, as pesquisas globais que são feitas, tanto se a gente pegar regiões, globalmente ninguém coloca em mais de 30% o percentual de pessoas engajadas dentro de qualquer organização. 15% a 30% é o que... A média. Então, o resto ou não está remando ou está remando contra, que é pior ainda, né? Dentro de um modelo tradicional. Então, a gente precisa olhar para isso e falar realmente assim, poxa, como é que eu elimino o principal desperdício, que é esse desperdício de potencial humano que está ali. Cara, legal tu falar sobre isso, porque a maioria das pessoas... Acho que é talvez uma das primeiras vezes que eu escuto alguém ser tão fiel à realidade. Né? Eu lido bastante com empresas e indústrias, principalmente. Eu vejo que existe sempre um esconde-esconde ali. Né? Tipo, cara, não, aqui tudo funciona, não sei o que lá. E aí tu vai trabalhar com esses negócios e não funciona, sabe? E existe uma diferença entre essa... acho que o double click que tu falou isso, ali, tu dá 2 cliques, quando tu vai ver atrás daquilo, não é exatamente isso. Eu acho muito legal tu falar sobre isso. Assim, pô, não é tão fácil assim. Né? 70% das pessoas estão lá dentro porque estão lá dentro, porque tem um salário para receber. E os outros 30 estão querendo fazer algo diferente. Muito legal essa eu tenho muita clareza para mim, assim, né? A minha forma de enxergar o mundo passa muito por essa questão de falar assim, ó, as coisas que a gente faz na casca, eu vou lá, então, por exemplo, hoje, ESG, né? É o que tem agora, né? Assim, é uma coisa... E que bom, né? Sim. Nada, que bom que isso está no holofote, realmente, que a gente percebe a urgência de tratar de algumas coisas, de algumas questões, né, ambientais, sociais, e de governança nesse momento, que bom. Agora, isso leva também muito a muita coisa que é feita na casca. Não por... Eu não estou nem entrando aqui em questões assim de maldade, né? De gente falar assim, não, vamos fazer qualquer coisinha aí. Só para fazer... Eu estou dizendo assim que, às vezes, a nossa abordagem, naturalmente, ela leva assim, que prática que eu coloco aqui? Como é que eu vou com um processo novo, um indicador novo? Tudo isso que está nessa casca, nessa superfície, nessa ponta do iceberg que está aparecendo, né? Agora, eu acredito muito que se essa mudança ela não vem lá de baixo de crenças, de paradigmas, de como a gente realmente olha a coisa, a gente está fazendo uma coisa que desaparece muito rápido, né? Ela não encontra lugar depois para ter realmente para ser uma realidade, né? Eu quero aproveitar esse gancho, Rafa, acho que antes das tuas perguntas também, porque o Rafa tem 4 perguntinhas clássicas que ele faz para os nossos convidados. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade então, desse assunto para a gente falar um pouco da questão do capitalismo consciente. Boa, né? a gente brigou lá fora, tá? Para quem não estava aqui, a gente brigou lá fora. Chama o pau lá fora. Né? Tu atuas, vamos dizer assim, num instituto que tem como premissa isso, né? De transformar, ou pelo menos fazer com que o capitalismo seja reconhecido como consciente, né? O que exatamente é isso? Conta um pouco para a gente desse movimento, Alex. Perfeito. Eu acho que esse é um gancho bem bacana até mesmo de falar dessa questão da profundidade, né? O capitalismo consciente, de forma assim, para tentar falar um pouquinho a respeito do que é isso, né? Ele nasceu de uma pesquisa de um professor universitário, Babson College, lá, o Raj Sisodia fez uma pesquisa que se propunha, dentro do departamento de marketing, a olhar por que algumas empresas gastavam rios de dinheiros e não tinham uma marca reconhecida, uma marca que realmente era bem vista pelo mercado, e outras que não investiam muito nisso e tudo mais, eram as queridinhas, né? Chamava o livro dele... fazia essa diferença, né? Chamava Firms of Endearment, né? Assim, as queridinhas no Brasil ficou como empresas humanizadas, ficou a tradução disso, né? Ele publicou essa pesquisa e acabou chamando a atenção do John Mackey, que foi onde a gente começou o nosso rolo lá fora. O John Mackey, então, fundador do Whole Foods, olhou para aquilo lá e falou, pô, isso faz muito sentido para mim, vamos nos aprofundar um pouco mais nisso, publicar um livro que chama Capitalismo Consciente, que deu origem a esse movimento. Né? O movimento ele tem filiais globais em vários lugares. Aqui no Brasil, o Instituto Capitalismo Consciente Brasil é que
puxa esse movimento aqui no Brasil, e nós estamos agora fundando a nossa filial do Capitalismo Consciente aqui em Santa Catarina. Legal, eu estou liderando isso há algum tempo, vinha em contato com o Instituto para a gente trazer esse movimento para cá, eles estão no movimento de expansão regional nesse momento, né? E estou puxando isso para cá com um viés muito de indústria também, porque essa é uma outra coisa que a gente falava lá no começo, né? Isso está muito vivo lá na startup, na empresa a empresa que tem marca para o consumidor, ela acaba tendo valor percebido naquilo que ela faz e às vezes fica mais fácil fechar a equação da coisa, né? Não que eu ache que não é possível e não é necessário fechar também no setor industrial. E até por isso eu falei, vamos puxar isso daqui para tratar mais dessas empresas que precisam de reinvenção, e não aquelas que já estão nascendo possivelmente com esses paradigmas. Modelo mental diferente. E aí, como é que a coisa, como é que a gente materializa isso de uma forma simples para a gente entender o modelo de referência? O modelo de referência ele tem 4 pilares. O primeiro pilar é o propósito maior, que é justamente o que a gente estava colocando, de dizer assim, olha, a empresa ela não é uma máquina de gerar lucros. A empresa ela precisa de gerar lucros, nós amamos lucros, né? Então ali onde começa a juntar o capitalismo com o consciente, né? Não é falar que não é uma coisa de terceiro setor, não, as empresas têm essa função também, mas nós entendemos isso como uma função secundária. O lucro é o resultado, é a justa paga de um valor gerado para alguém. Eu gero valor para a sociedade e aquilo é a forma que eu sou remunerado para aquilo. Mas a minha razão de existir não é gerar o lucro. Isso faz toda a diferença naquelas coisas que eu estava dizendo de como a gente vai tratar, por exemplo, da questão de ESG. Né? Então, eu não vou colocar um programa que está em volta dessa casca. Uma célula. Isso, monta lá o departamento de ESG de alguém que vai olhar para isso. Eu tenho que trazer essas práticas para dentro do negócio. Elas têm que ser parte, assim, a gente não fala quase de ESG na Rudolph. Não porque a gente não esteja tratando disso. Porque talvez já está incorporado. Dentro de um paradigma de onde as coisas nascem. Né? Então, a questão social, por exemplo, o S do ESG, podia ser até de simplesmente fazer o seu papel social. Né? Quando a gente olha o segundo pilar, a gente fala de integração dos stakeholders. Né? O que é isso? Harmonização dos interesses de cada parte que é afetada pelo negócio. Então, se eu projeto a empresa, lá como eu estava dizendo no pilar anterior, a empresa como uma máquina de gerar lucro para o acionista e priorizo só os interesses desse stakeholder, a gente sabe que esse sistema ele se torna insustentável. Ele vira um trator, né? Porque se eu não estou olhando ali realmente para como é que eu estou gerando valor também para os clientes, como é que eu estou gerando valor também para os fornecedores, para a sociedade, para os nossos colaboradores de uma forma muito especial, eu não tenho um sistema que realmente ele vai... Eu posso até a curto prazo ter resultados melhores, né? Mas ele não se sustenta. E a pesquisa lá do Raj, por exemplo, lá atrás, mostrava isso. Aqui no Brasil a gente tem essa pesquisa replicada, já está indo para a 3ª edição. Nós participamos da 2ª edição, que é a da Humanizadas. Então, humanizadas.com, está lá o pessoal da... Coloca na descrição, Melissa. Legal. E aí podemos colocar também o do Capitalismo Consciente. Por favor, coloca na descrição também o Capitalismo Consciente, por favor. Essa pesquisa feita no Brasil, ela também mostrou a mesma coisa, que os retornos dessas empresas que adotam esses paradigmas, eles também são superiores, seja no curto ou no longo prazo, de uma forma muito mais impactante no longo prazo. Mas até mesmo no curto prazo, as empresas humanizadas, elas geram mais resultado no final das contas, porque ela só está aceitando e incorporando essa realidade de que a gente está ali num sistema social. Né? E depois os outros pilares, então, o que é? Se a gente pega, por exemplo, a questão de complexidade com que a gente tem que lidar hoje, né? A palavra complexo tem a ver com isso, né? Com tecer juntos, né? Com essa rede de coisas que a gente tem para lidar. E aí você até falou da cultura lá atrás, e é justamente isso, é cultura consciente. É como é que a gente desenvolve uma cultura onde a gente pode materializar isso nas nossas relações do dia a dia, na forma como a banda toca ali dentro da empresa. Né? E essa cultura consciente, por sua vez, ela só pode ser implementada por uma liderança consciente, que é o 4º pilar, que é levar em consideração realmente que a qualidade de uma intervenção de um líder, ela nunca será melhor do que o que aquele cara tem dentro dele, né? Ou aquela pessoa tem dentro dela. Né? Mesmo? Claro. Não é difícil não ter um líder, não? Esse aspecto muito horizontal. Não é não ter um líder, né? É trabalhar essa consciência do líder.
É ser capaz. A gente puxa também, obviamente, né? Por exemplo, na Rudolph nós temos uma busca muito intensa de diminuir as hierarquias, de ter uma organização mais horizontal e tudo isso. Mas o pilar de liderança consciente, ele trata muito mais, na verdade, da qualidade do liderar, né? Muito mais do que a questão de termos ou não uma hierarquia, um sistema mais horizontal. E o Instituto trabalha primeiramente nessa formação do líder? O Instituto ele trabalha muito com essa questão da educação. A gente está com um projeto aqui, inclusive, colaborativo com a Fiesc, que a gente tem em desenvolvimento nesse momento para levar para as entidades ali, através da Fiesc, um pouco dessa conscientização. Se a gente pegar a nossa filial aqui, por exemplo, uma das obrigações que a gente tem, a principal obrigação que a gente tem é gerar um toque consciente por mês. Então, eu tenho que sair uma vez por mês, a gente tem que montar lá uma conversa como essa que a gente está tendo aqui. Nós vamos ter a nossa de lançamento agora com o Márcio Fernandes, daqui a 2 semanas. Depois, se vocês permitirem, eu passo a data e convido vocês e coloco ali também, né, que vai ser o lançamento, de fato, do Chapter. Né? A gente está no Chapter com 4 co-líderes. A gente montou esse time de 4 co-líderes e mais 8 conselheiros. Então, a gente tem CEOs de várias empresas, temos consultores, que é a pessoa que está puxando eu acho assim, eu concordo com a transformação, acho que ela não é tão simples, ela é difícil, né? Mais uma vez a gente sempre chega naquela situação que a empresa ela tem que se manter em pé, até para ela poder criar qualquer coisa tem que se manter em pé. E concordo contigo que essas empresas mais jovens, né? Elas já vêm com essa consciência, com esse DNA um pouco diferente e sim preparadas para as pessoas, né? Porque no fim tudo é pessoas, né? É vivo, uma empresa, uma indústria, ela é viva. Ela é cheia de ser humano lá dentro, né? E o impacto que ela faz durante 200 ou 400 ou 30 anos que ela vive é muito importante, né? Ela não deveria ser só lucro mesmo. Eu concordo 100%. Quando a gente toma consciência do tamanho do impacto que a gente tem na vida de tanta gente, como liderança empresarial, é uma coisa que desenvolve o líder consciente em você. Esse momento que você percebe e fala, caramba. Né? Quantas atitudes que para nós são gratuitas para as pessoas têm um impacto grande, altíssimo e genuíno. Isso. Então, às vezes, é uma conversa, é bater um papo com alguém, é falar com alguém de fora ou de dentro da empresa, tem uma importância. Dar voz para alguém, né? A gente tem um programa, olha só, acho que vale a pena falar, a gente está já agora... Eu já rodei umas 30 turmas, mais ou menos. A gente tem um programa que chama Café com Propósito. A gente começou esse ano. Então, os aniversariantes da semana, eles são convidados para participar desse café, e que é um bate-papo, 2 horas a gente senta para tomar café e bater papo. Então, os grupos acabam resultando ali em grupos de aproximadamente 10 pessoas, cada um, e eu passo 2 horas conversando com eles a respeito justamente, né, de puxar um pouco essa descoberta deles mesmos com relação ao propósito pessoal deles, a trabalhar essa questão desses paradigmas que a empresa adota, né, alicerçados aí, por isso que eu falei do capitalismo consciente, por exemplo. Então, ter essas conversas. E isso revela justamente assim, o tamanho do poder que tem quando você dá voz para as pessoas. Sim, né? As pessoas acham incrível assim, ter essa oportunidade de estar ali como pessoa, não aquela coisa assim de o CEO fica lá em cima do palco, lá no púlpito, e a turma fica ali embaixo. Não é escutando 2 horas. É uma célula do organismo que... São pessoas conversando, são 10 pessoas. Outro dia eu recebi o Wolfgang, né, que eu estava comentando. Recebi o Wolfgang, que era aniversariante da semana, ele fez parte lá do café também com a gente. É lógico que eu tive que falar para todo mundo, o café de hoje é especial. Tive que pedir para ele, né, que ele café fosse melhor. Eu falei assim, eu quero que o Wolfgang, eu gostaria que você estivesse aqui hoje como um aniversariante da semana. E foi assim que ele esteve com a gente, e foi um bate-papo igual, assim, né? Diferente, mas igual também nesse aspecto. Muito bom, muito bom. Tem umas perguntinhas rápidas. Faça aí, Rafa. Posso mandar bala? Por favor. Até porque está furando o tempo aqui. Opa. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Poxa vida, cara. Na vida, como Na vida, gestor. tá? Não precisa ser Rudolph, pode ser. Caramba. Ir para os Estados Unidos, ir para Detroit. Não, foi legal, cara. Foi legal. Optar por Voltar morar também aqui. foi legal. Então, A empresa
teve escolha pela localização? Tu quis vir para Santa Catarina? Eu quis vir para Santa Catarina, Uma péssima escolha talvez tenha sido... Não dá para dizer péssima escolha, né? Nesse contexto ali que está me puxando agora, o momento que a gente voltou para o Brasil, por exemplo, assim, demorou um pouquinho para eu encontrar a Rudolf, por exemplo. Né? Então a gente acabou acelerando um pouco o nosso retorno e nós tivemos ali eu tive uns 3 anos entre a saída da Delphi e chegar na Rudolf em que eu bati cabeça. Entendi. Justamente foi esse momento que eu estava chegando nesse universo de empresas familiares, que é um universo que eu acho fantástico. Assim, hoje eu sou apaixonado por isso. Mas eu bati cabeça nisso. Achavas isso antes? Não conhecia, né? Não conhecia. Sempre tinha trabalhado em multinacional. multinacional. Mas dá um pouco de medo, né? Porque existe uma estrutura diferente, né? Mas muito mais valores, viva. Total, né? Assim, é uma coisa que... Tu se torna muito mais forte dentro de uma empresa dessa. Te permite uma outra penetração, assim, né? Um outro impacto. Né? Tu veio que ano? Eu vim há 11 anos agora. 2010. Não, 2010. Foi 2010. Um pouquinho depois da crise financeira lá, de 2008. Isso. Você sabe, se você fosse empreender em algo totalmente diferente, o que você faria? Olha, eu tenho muito para mim essa coisa justamente do... acho que tá um pouco a minha resposta aí, ela vai um pouco para o lado do que eu imagino para a minha segunda carreira, né? Que é justamente atuar nessa problemática aí das empresas familiares, processos de sucessão. Eu acho que as empresas hoje elas têm muito... A gente contrata lá a consultoria de governança que vai vir para montar todo o sistema, blá, blá, blá. Esse negócio de mergulhar na essência, quem é que faz? Né? Quem é que garante, por exemplo, que até mesmo dentro da própria família empresária que a gente tem realmente essa essência compreendida e que se atue sobre ela? O que dirá, né, para tantos processos que a gente vê frustrados de profissionalização, entre aspas, não gosto desse termo, mas acho que explica melhor o que a gente está falando, o quantos processos desses são frustrados? Né? Então é uma coisa muito, assim, talvez até simples nesse sentido, mas é algo tá que... dentro daquela estrutura geralmente familiar. Né? Ela tem que ser vista de uma forma totalmente diferente. Exatamente. Né? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora nesse caso. E a gente falha em desenvolver essa compreensão. Né? As histórias são muito falhas. Porque quer aplicar um método em todos de forma igual. Não funciona. Exatamente. Então acho que você esperava uma resposta mais chique, assim, de negócio disruptivo. Não existe essa resposta chique aqui. Não muda muito. Né? Quem você admira ou quem foi um mentor? Olha, eu tenho um mentor que eu tive um cara na Delphi, né? Steve Kiefer, o nome dele, né? Hoje ele é presidente da GM para a América do Sul. Legal. Ele foi um cara que, durante aquele período que eu estava lá trabalhando engenharia de aplicação, aqui tudo, ele era chamava Business Line Executive, né? Ele era o cara que era responsável por aquela linha e eu fui para a área de gerenciamento de projetos e reportava para ele como meu chefe gringo, né? E foram ali uns 4 anos, depois eu fui para esse programa nos Estados Unidos, que era um programa de desenvolvimento de liderança, que durou 2 anos, e aí eu tinha que me recolocar na empresa. E acabei seguindo um convite dele de ir para o staff dele lá em Luxemburgo, e trabalhei esses quase 5 anos que estive lá com ele, e foi o meu grande mentor assim, de aprendizado realmente, né, como profissional, foi o cara. Bacana. Acho que vale uma homenagem para o Steve. Para finalizar, se você se encontrasse com 19 anos, tivesse o DeLorean, e entrasse dentro do DeLorean lá e voltasse para o passado e se encontrasse com 19 anos, o que esse Alex falaria para aquele Alex? Eu tenho um filho de 16, né? Caramba, então acaba, e o Enzo está assim numa descoberta agora, está nesse momento, está no 2º ano do ensino médio, está nesse momento de agora, o que eu vou fazer e tal, né? É difícil esse momento para nós pais, né? É difícil, mas eu estou lidando com muita tranquilidade, assim, né? Porque ele está indo para algumas coisas assim que sem acho que a maioria dos pais, né? Porque a maioria dos pais acho que deserdariam, né? O Enzo está falando de algumas possibilidades, assim, como estudar filosofia, sociologia, e ele não tem um estilo assim, ele é um cara assim bem de, né, boas notas, aquele cara de pensamento, raciocínio lógico muito bom e tal, não sei o quê. Eu tô achando fantástico, cara. Eu acho que se eu tivesse 19, eu também iria por aí. Eu acho que entender o papel do ser humano nessa sociedade do futuro é alguma coisa que vai deixar para a gente justamente muito espaço para trabalhar com carreiras desse tipo, né? Muito mais do que aquelas que vão ser substituídas por algoritmos. Como isso nessa geração, eles se preocupam mais com isso, né? Mas o Alex está novo pra caramba, ainda dá pra fazer. 49, ainda. Cara. Dá pra fazer ainda, Alex. Já. Imagina. Não dá. A gente tá quase na mesma. Que a gente... Dá pra fazer ainda, dá pra correr. Quem sabe o teu filho te inspira a fazer alguma coisa. Com certeza. Assim, né? Não, já é uma inspiração, já dá umas conversas boas. Que bacana. Obrigado aí, tirar um pouco do teu tempo, fundo do coração ter vindo aí, tirar um pouco do teu tempo, conversar, bater um papo aí. Na realidade, eu acho que
o que a gente falou foi verdade, era realmente um bate-papo. E óbvio que é muito pouco tempo para uma história que talvez tinha muito mais coisa para a gente poder falar, mas obrigado mesmo de poder vir aqui e até conhecer o Centro de Inovação. Sim. Obrigado, Pancho, também. Imagina, obrigado, Alex, por atender o nosso convite, né? Fazer esse sobrevoo aí pela Rudolf, para até o pessoal entender o que é a Rudolf e tal. Claro. E quem é o Alex, né? Quem é que está à frente dessa Eu torço para que tenha sido hoje, pelo né? menos um pouquinho inspirador e informativo Certamente, para todos aí. E Para esse mim foi papo muito legal, muito o papo muito de capitalismo consciente também é sensacional. Cara, eu acho que isso daria só daria um programa mas dá, tranquilamente. quem sabe a gente faz um outro No bate-papo a futuro, respeito com disso certeza, daí. com certeza a gente boa. pode fazer isso. Obrigado legal. mais uma vez, Alex. Obrigado, Rafa. Muito Obrigado a obrigado você a todos. que acompanhou esse papo também. Não se esqueça de se inscrever no canal Real Rafa Silva aí no YouTube e acionar a sineta aí para ser notificado quando a gente estiver no ar com outras entrevistas. Grande abraço a você e até mais.